Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam muito bem-vindos ao canal e a mais um dia de Vlogmas. Hoje eu conto pra vocês qual a ordem dos livros de Belo Desastre da Jamie Maguire que vocês precisam ter em mente pra começar a ler a série. Nesse vídeo eu não vou fazer uma resenha e nem vou falar sobre o que cada livro mais ou menos aborda. Eu vou falar somente sobre a ordem pra vocês, porque eu vivo falando dessa série, faço vários posts no Instagram sobre esses livros, mas muita gente ficou perdida no meu último post, que eu vou deixar aqui pra vocês. Então esse vídeo é um especial pra Cici, do Dicas da Cici, e pras meninas do canal Livraria, a Tati e a Fernanda. A série principal é composta por 3 livros, que são eles: Belo Desastre, que é o primeiro volume, e ele é narrado pela Abby. Então, todo o livro, toda a história é narrada pelo ponto de vista da Abby. Depois, a gente tem Desastre Iminente, que é o mesmo livro do primeiro, só que ele é narrado pelo ponto de vista do Travis. Então, tem algumas cenas extra nesse livro, porém, a história é a mesma, só que pelo ponto de vista do Travis. E esse livro que é pequenininho, que é um curtinho, é um especial, que é o Belo Casamento. Ele tá relacionado com a história da Abby e do Travis, e vocês vão saber quando ler esse livro assim que vocês lerem o primeiro livro. Então ele pode ser lido depois de Belo Desastre, depois de Desastre Iminente, ou então durante a leitura do primeiro livro, porque vai ter um especial, um capítulo especial, então vocês vão saber exatamente quando pegar o Belo Casamento pra ler. É uma cena muito importante na história, muita gente fala que não tem necessidade porque ele é um livro curtinho, bem fininho, mas pra mim ajudou muito a entender um personagem específico e a situação toda do passado desse personagem. Então eu super recomendo vocês a comprarem Belo Casamento e ler também. Pra história do Travis e da Abby, basicamente acabou. No livro deles aparecem todos os irmãos e a família do Travis. Então todos os irmãos Maddox, os irmãos do Travis Maddox, fazem uma aparição muito importante, porque depois foi criada a série Irmãos Maddox e cada livro vai falar sobre um irmão em específico. Acontece que os irmãos, eles têm diferentes datas de nascimento, mas isso não influencia na leitura. O importante é que os livros dos irmãos Maddox foi uma ordem, digamos que por mais importância ou por mais vezes em que eles apareceram nos livros do Travis, ou por uma questão mais de proximidade, digamos assim. O primeiro livro é Bela Distração, que vai contar a história do Trenton Maddox, que é o irmão do Travis e ele é tatuador, e da Cami Camelin, que é a bartender do Red Door. O livro 2 se chama Bela Redenção e vai contar a história do Thomas Maddox e da Liz Lindy. O Thomas é o irmão mais velho dos Maddox e ele é um agente do FBI e ele está investigando, nesse livro, ele investiga um caso muito importante que aconteceu no livro do Travis e da Abby. E a Liz Lindy é o interesse amoroso do Thomas. Ela também é uma agente do FBI, ela é, assim, sensacional, ela é excelente profissional e super comprometida. E eles acabam tendo um encontro um pouco complicado no começo do livro, um relacionamento um pouquinho complicado, mas, né, qual dos Maddox não tem um relacionamento complicado? Depois tem a história de Belo Sacrifício, que é o livro 3 da série Irmãos Maddox, e esse aqui vai contar a história do Taylor Maddox e da Fallon Fairchild. O Taylor tem um irmão gêmeo chamado Tyler, e todos os dois irmãos são bombeiros de elite, eles são do Alpine Headshots, que eles combatem incêndios florestais, basicamente isso. O Taylor tem um interesse amoroso em uma garçonete chamada Fallon e ela tem alguma relação aí com uma pessoa que aparece no livro do Trenton, que é o Bela Distração. Vou deixar a capa pra vocês aqui de novo. E o Taylor tem esse interesse na Fallon e ele acaba descobrindo algumas coisas sobre ela que remetem à cidade onde ele nasceu. E eu preciso dizer pra vocês novamente que o Taylor é o meu menos favorito dos Maddox, porque o cara, ele é meio... Ai, gente, o que ele fez não se faz, sabe? Eu não gostei, assim. Tem uma situação que me deixou um pouco chateada. Muita gente gosta dele, mas ele é o meu menos favorito dos Maddox. Depois, o livro 4 se chama Bela Chama, que vai contar a história do Tyler Maddox, que é, como eu já falei pra vocês, o irmão gêmeo do Taylor. Ele também é um bombeiro de elite do Alpine Headshots e ele tem um interesse amoroso na Alison Edison. Pois é, os nomes são um pouquinho complicadinhos. Ele tem interesse na Ellie. A Ellie é uma super riquinha que mete os pés pelas mãos e ela acaba virando fotógrafa e vai se meter em algumas enrascadas aí com o Tyler. Por último, temos Belo Funeral, que é um livro que vai juntar todas as famílias, vai juntar todos os irmãos, todo mundo. E esse livro aqui se passa 11 anos depois da história de Belo Desastre. Então, gente, atenção! Esse livro aqui é o livro 5
da série do Irmãos Maddox e vai se passar 11 anos depois da história do livro da Abby e do Travis. Então todos os irmãos estão misturados aqui, todas as namoradas, os interesses amorosos dos irmãos, tá todo mundo nesse livro, é muita gente. Então eu recomendo uma super atenção a vocês quando forem ler esse livro, porque vários capítulos são narrados por pessoas diferentes, então a gente às vezes pode ficar um pouquinho confuso, leiam com calma, esse livro é muito emocionante. E vocês podem achar que o título entrega muita coisa, mas vocês não sabem da missa à metade. Porque a Jamie Maguire ferra com o coração da gente com um negócio que quando ela termina de ferrar com o coração da gente, a gente ainda agradece a ela por ter nos ferrado tanto. E o último livro, que não faz parte da série dos Irmãos Maddox, mas fala sobre um dos Maddox. Esse livro aqui, Algo Belo, vai contar a história do Shapley Maddox e da America Mason. O Shapley é primo de todos os irmãos Maddox e ele divide apartamento com o Travis, então ele aparece muito no livro da Abby e do Travis. E a America Mason, que é o interesse amoroso dele, é a melhor amiga da Abby, que mora no mesmo dormitório em que a Abby na universidade. E os dois casais meio que estão sempre juntos, a história gira em torno dos dois. E apesar do livro ser super curtinho, ele é super emocionante. Eu já devorei esse livro várias vezes porque é sensacional, gente. O Shapley é um dos Maddox que é, assim, ele é sem igual. Ele é maravilhoso. E aí vocês estão se perguntando, tudo bem, mas que ordem que esse livro se encaixa? Ah, pois bem, vocês podem ler Algo Belo depois de terminar de ler a parte da Abby e do Travis. Vocês podem ler ele depois de Belo Desastre, depois de Desastre Iminente e depois de Belo Casamento. Aí, quando começa a série dos Irmãos Maddox, é uma outra série. Apesar deles meio que aparecerem em todos os livros, fazerem umas participações especiais, digamos assim, ele meio que tem uma ordem. Então não aconselho vocês a lerem por ordem de publicação. E pra série Belo Desastre e Irmãos Maddox era isso. Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro pra vocês, porque pode ser um pouquinho confuso. Os livros são New Adult, mas as cenas não são focadas na parte sexual da coisa. Apesar de ser New Adult, as cenas são bem levezinhas, bem fraquinhas e não ocorrem com tanta frequência. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem resenha de algum desses livros, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar um curtir nesse vídeo, de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Tá rolando o Vlogmas, como vocês podem ver, mas aqui no canal o Vlogmas vai até o dia 31 de dezembro. E também tá rolando o vídeo de Q&A, o Perguntas e Respostas. Se vocês tiverem alguma pergunta pra me fazer, é só deixar nos comentários do vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. Beleza? Então vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau!